Bom, então você vai decidir se você vai querer fazer as duas partes ou se você vai fazer somente a parte 1 ou somente a parte 2. Então, se você escolher em fazer ou uma ou outra, obviamente que não haverá desconto na nota. A única diferença, como eu falei anteriormente, é que se você escolher ou a fotografia ou a produção gráfica, você vai fazer o trabalho individualmente. Só vai continuar aquela opção de fazer o trabalho em grupo que eu digo, ou em dupla ou em trio, caso você opte por fazer as duas coisas, a fotografia ou a composição visual. Então, o que é para fazer no trabalho? Quem optar pela fotografia, a sugestão que eu dei e que está inclusive no PowerPoint de orientação do trabalho é que você vai fazer uma fotografia, você vai interpretar a autora Clarice Lispector ou algum personagem de algum conto dela. Essa interpretação pode ser feita por você, então você vai ter que vamos supor que eu escolha a Clarice Lispector. Se você digita Clarice Lispector fotos ou você coloca em imagem, vão aparecer muitas fotografias dela, que ela foi uma autora muito famosa. Então, uma das opções que você tem é escolher uma fotografia e você vai se fotografar, você vai tirar uma selfie ou fotografar alguém que se predisponha a isso, interpretando a autora. Então, é claro que essa fotografia, que tem que ser autoral, ela vai exigir uma produção. Então, ou você colocar algum adereço, você pode e deve colocar filtros, que eu já vou falar disso. Então vai ter uma caracterização, porque você vai interpretar uma pessoa. Então isso é uma das modalidades do teatro. Isso é uma das modalidades do retrato. Então a gente acha muitas vezes que tirar um retrato ou fazer um retrato, seja na fotografia ou seja na pintura, é simplesmente retratar a pessoa que está na sua frente ou você fazer um autorretrato, no caso da fotografia, uma selfie. Mas nós temos variações da própria temática do retrato. Então, neste caso, não é simplesmente um retrato qualquer. É um retrato que você vai estar interpretando outra pessoa. E essa outra pessoa será a autora Clarice Lispector ou em algum conto que você já leu, acredito, né? Da Clarice, você vai escolher um personagem. Então você também vai tirar uma fotografia interpretando uma das personagens de qualquer conto. E nos dois casos, né, como a gente sabe que a Clarice Lispector trabalha predominantemente ela tem uma linha de produção textual muito introspectiva, muitas vezes nos contos, né, ela acaba colocando muito das emoções dela. Eu tive uma ideia de nós associarmos, de nós combinarmos essa essência do trabalho dela juntamente com um visual. Então, para os alunos da primeira série do ensino médio, nós estudamos agora há pouco o barroco católico. Então, em particular, falamos de um artista chamado Caravaggio. Eu vou ver se eu consigo colocar uma imagem dele aí. E a principal característica das pinturas do Caravaggio é uma iluminação que a gente chamou de teatral. Ela é muito dramática, então as áreas claras ficam muito claras e as escuras muito escuras. Então, embora nós estejamos linkando, né, dois estilos artísticos completamente diferentes, porque um é do século XVII, o outro é do século XX, né, a Clarice é do século XX, a intenção é que o visual da sua fotografia tenha, assim como o barroco, uma atmosfera, né, que é quando a gente olha a fotografia toda ou o quadro todo e ele seja predominantemente escuro. Eu acredito que depois que você fez a produção, você tirou a fotografia, escolheu, tá tudo feito, você vai tirar várias fotografias para escolher a melhor. A parte de deixar a fotografia mais escura não é preto e branco, tá? Você até pode fazer isso.
mas deixar preto, deixar escuro, você vai usar as próprias ferramentas do seu celular. Você pode mexer em contraste, em saturação, né, da cor ou da luz mesmo. Então, com isso, você vai mexendo, que são comandos muito simples, deixando mais claro ou mais escuro. Eu acredito até que não há necessidade de você baixar nenhum aplicativo de edição de imagem para fazer isso. Muitas vezes, no nosso celular, ele já traz modelos de filtros já prontos e você também pode aplicar. Uma outra sugestão que nem todo mundo sabe ou faz isso, no próprio Instagram, você tem uma porção de filtros, então você pode fazer uma simulação, você finge que vai postar a foto e você pode aplicar alguns filtros, que aliás tem filtros muito bons ali. Então você nem precisa postar efetivamente a foto, você pode tirar print da tela só com o filtro que você gosta. Eu faço isso muitas vezes quando eu quero dar uma aparência um pouquinho diferente. Então essa é a opção.